Olá, vamos dar a continuidade à discussão que vimos fazendo do capítulo 1 do livro de Henri Lefebvre, Lógica Formal, Lógica Dialética. Capítulo este que tem por título geral Teoria do Conhecimento. Discutimos em 2 vídeos anteriores os pontos centrais da discussão lefebvriana a respeito desta questão. Discutimos do item 1 ao 5, tal como o autor constrói este capítulo. Discutiremos hoje do item 6 ao item 9, centrado fundamentalmente na reflexão a respeito da distinção entre idealismo e materialismo. Para Lefebvre, materialismo e idealismo formam as 2 correntes fundamentais que se encontram em luta perpétua no interior do pensamento filosófico. O materialismo considera a natureza como fator primário, enquanto o outro, portanto, o idealismo, faz exatamente o contrário. Vai considerar como fator primário a consciência. Para Lefebvre, todos os filósofos podem ser situados num ou noutro desses 2 grandes campos de pensamento, num desses 2 grandes terrenos do pensamento, ou seja, ou no idealismo ou no materialismo. Lembrando, no entanto, que para Lefebvre não basta falar na existência de materialismo ou então na existência do idealismo. Ele vai observar, por exemplo, que existe um idealismo objetivo, da mesma maneira que existe um materialismo metafísico. No entanto, ao longo da sua discussão, ele não entra nestes pormenores aprofundadamente. Ele aponta apenas alguns elementos, resgatando pontos do pensamento de Kant, Berkeley, entre outros, mas apenas para situar a discussão. Para Lefebvre, nessas doutrinas, o conflito latente e as doutrinas a ele se refere é a corrente de pensamento idealista ou corrente de pensamento materialista. Nessas doutrinas, o conflito latente entre o materialismo e o idealismo se resolve em favor do idealismo, ou seja, o idealismo continua tendo ainda uma grande força no interior do pensamento filosófico. Mas, prossegue ele, as doutrinas idealistas e materialistas, ainda que se contraponham, não se mantiveram ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento do pensamento filosófico, não se mantiveram uma diante da outra. Pelo contrário, penetraram-se reciprocamente, reagiram entre si numa interação perpétua, umas criticando as outras, esforçando-se por completá-las. Deve-se, neste sentido, observa Lefebvre, distinguir entre idealistas objetivos, que admitem um certo valor para nossos instrumentos de conhecimento, e idealistas subjetivos, segundo os quais todo o nosso conhecimento não passa de uma construção artificial. Em sua versão mais extrema, o idealismo subjetivo chega ao solipsismo, ou seja, à doutrina segundo a qual somente o pensador existiria e nada mais. Prossegue o Lefebvre, observando que na teoria e na história do conhecimento não se pode pensar em rejeitar em bloco todos os sistemas idealistas tão somente pelo fato de os classificarmos enquanto tais.
Ou então, classificarmos as filosofias em duas categorias, ou seja, uma que se refere ao idealismo e a outra ao materialismo. Não se pode, neste sentido, retomemos aqui, rejeitar em bloco todos os sistemas idealistas, tão somente pelo fato de classificarmos as filosofias em duas categorias, idealismo e materialismo, e de afirmarmos que apenas o materialismo responde às exigências do pensamento científico. Na verdade, observa Lefebvre, os sistemas idealistas foram frequentemente muito mais ricos, complexos e repletos de conteúdo vivo que as doutrinas materialistas. Os instrumentos mais penetrantes do conhecimento foram forjados por idealistas, no seio de doutrinas idealistas. Observemos neste sentido que Hegel era um idealista. Isto não fez, no entanto, com que Marx vulgarizasse o pensamento de Hegel. Pelo contrário, se apropriou de categorias hegelianas para pensar a realidade social não no plano da ideia, mas sim no plano da sua manifestação objetiva. O próprio Marx dizia que era um erro considerar Hegel um cachorro morto, ou seja, embora a teoria hegeliana tivesse sido superada pela concepção materialista da história, isto não significa que o pensamento de Hegel era um pensamento vulgar. Pelo contrário, era um pensamento dotado de grande complexidade, e esta complexidade trouxe para o plano da ciência, inclusive, a discussão da dialética ou o uso da dialética como recurso de investigação. Só que, em Hegel, esta dialética se processa no plano da consciência, enquanto que Marx procurará utilizar a dialética para pensar a materialidade da vida e a interconexão que existe entre o mundo material e a consciência, com o pensamento apreendendo as determinações da realidade. Lefebvre prossegue observando que o materialismo ele está presente enquanto percepção até mesmo para o ser mais comum da vida cotidiana. E isto na medida em que este ser da vida cotidiana precisa ter um agir prático, ele precisa responder a problemas concretos. O ser da vida cotidiana, ele é obrigado a reconhecer que o mundo existe. A esta constatação mais empírica, a este materialismo espontâneo, Lefebvre vai chamar de o realismo ingênuo do homem normal, ou seja, o ser comum da vida cotidiana, aquele que não está de posse do pensamento filosófico, da elaboração teórica mais refinada e da compreensão mais refinada do mundo. Vejamos como ele apresenta esta questão a respeito do realismo ingênuo do homem normal. Observa ele, esse homem normal, que não passou por um asilo de loucos, nem por uma escola de filósofos idealistas, admite a existência da natureza, do mundo, das coisas, independentemente de nossa sensação, de nossa consciência, de nosso eu e do homem em geral. A prática cria em nós, portanto, a ação no mundo, cria em nós essa convicção de que existe em volta de nós objetos e outros seres humanos, e não simples agrupamentos de nossas sensações. O materialismo põe expressamente na base de sua teoria do conhecimento essa convicção ingênua, prática, de todos os seres humanos, inclusive dos filósofos idealistas. Ou seja, mesmo o idealista mais radical é obrigado a reconhecer que o mundo existe. Lefebvre
prossegue observando que a admissão do mundo exterior, a existência, portanto, a admissão da existência dos objetos fora da nossa consciência e independentemente dela, é o postulado fundamental do materialismo. Ou seja, o materialismo parte de um postulado. É provado apenas por sua coerência interna e por seu conteúdo, por suas consequências práticas, por seu acordo com a prática e com os resultados da ciência, o que é bastante suficiente como conjunto de provas. Avançando em sua reflexão, Lefebvre constata ainda que o idealismo tende a levar a consciência para o plano puramente subjetivo. Portanto, as coisas passam a ser resolvidas fundamentalmente no plano da consciência. O movimento do mundo se dá fundamentalmente no plano da consciência. Contrário, ou em sentido oposto, caminha a teoria materialista. A única propriedade atribuível filosoficamente na teoria do conhecimento à matéria, e cuja admissão define o materialismo moderno, leia-se aqui a teoria dialética, é o fato de existir fora de nossa consciência, sem nós, antes de nós, qualquer que seja essa existência. Portanto, para o materialismo dialético moderno, o mundo existe independente da nossa consciência. Quando o ser social nasce, ele já encontra diante dele certas condições objetivas com as quais precisa lidar, quer ele reconheça que estas condições existam ou não, quer ele reconheça que exista ou não a árvore, quer ele reconheça que existe ou não a pedra, a água, o ar e assim por diante. Quando se olha para a trajetória da humanidade, observa Lefebvre, o que se constata é que o conhecimento humano tendeu a progredir da ignorância para a ciência. E a ciência é um dos pilares do materialismo moderno. Este materialismo, prossegue ele, constata a existência real, efetiva, eficaz da consciência e do pensamento. A única coisa que este materialismo nega é que esta realidade possa ser definida isoladamente e destacar-se da história humana, que é cada vez mais história social. Destacar-se do organismo humano e da natureza. O espírito, se deseja empregar este termo, portanto, o intelecto, é distinto da natureza. Portanto, ele é distinto da realidade objetiva. No entanto, se encontra intimamente ligado a ela. E isto é um fato. Portanto, o sujeito que conhece está indissoluvelmente ligado àquilo que geralmente se chama por natureza. O que o pensamento faz é aprender as determinações desta natureza para poder operacionalizar sobre ela de tal modo a satisfazer as necessidades verdadeiramente humanas. Prossegue Lefebvre, observando que o materialismo coerente não afirma que os objetos são tais como percebemos de imediato, ou que nossas representações imediatas e banais coincidam com o real, com o que existe. O materialismo moderno supõe, ao contrário, que as coisas que existem correspondem ao real segundo uma lei que cabe ao pensamento detectar, investigar e compreender. Portanto, cabe ao pensamento investigar
a realidade, cabe ao ser social investigar as condições objetivas. Para Lefebvre, o mundo humano organizado, o mundo da percepção dos objetos determinados, é o produto do trabalho e não o produto do espírito. Por outras palavras, quanto mais a mediação do ser social com o mundo, através do trabalho, foi sendo realizada e aprofundada, mais o ser social conseguiu compreender o que era o mundo diante de si e despertar potencialidades neste mundo que vão exigir dele novas reflexões, novas elaborações. Portanto, a tendência do ser social, na medida em que age, é tornar a realidade objetiva cada vez mais complexa. Daí Lefebvre resgatar nesta passagem a ideia de que o mundo humano organizado, o mundo da percepção dos objetos determinados, portanto, daquela realidade que existe em determinado momento, de uma determinada maneira, é o produto do trabalho, ou seja, da ação do ser social no mundo, e não o produto do espírito. O que o espírito, o intelecto faz é organizar no plano do pensamento a compreensão desta realidade objetiva existente. Outro é o caminho do raciocínio idealista, que inverte o processo real do conhecimento. Lefebvre observa ainda que a ação prática e o conhecimento superam, resolvem as contradições sensoriais, penetrando mais fundo através deles nos objetos, superando-os. A prática e o conhecimento são necessários para penetrar nas profundezas reais da natureza. Neste sentido, é que se caminha cada vez mais para o distanciamento da ignorância e a aproximação cada vez mais intensa para o terreno da ciência. Feitas estas considerações, Lefebvre estabelece alguns pontos nodais da discussão que procurou estabelecer nestes itens que se estendem de 6 até 9. Dirá ele, sumarizemos. Primeiro, o conhecimento supõe um objeto real exterior, a natureza ou matéria penetrada progressivamente no curso da história da prática, da ciência e da filosofia, pelo sujeito humano ativo, cujas representações, imagens e ideias correspondem ao objetivo de modo mais ou menos exato. Ou seja, embora é possível ao pensamento humano aprender a realidade, isto não quer dizer que ela será um espelhamento 100% adequado do que aquela realidade é. O que o pensamento faz é sempre captar, ou, em geral, aprender a realidade tal como ela é, aproximativamente. Segundo elemento, o ser humano é um sujeito-objeto, uma vez que existe a unidade entre o ser e o pensamento, entre a realidade objetiva e o ser que vai conhecer esta realidade objetiva. O ser humano é um sujeito-objeto. Ele pensa, é sujeito, mas sua consciência não se separa de uma existência objetiva. Seu organismo, sua atividade vital e prática. Ele age enquanto tal e é objeto para outros sujeitos agentes. Terceiro elemento, o sujeito e o objeto, o pensamento e a matéria, o espírito e a natureza são ao mesmo tempo distintos e ligados, em interação, em luta incessante, no seio de sua própria unidade. E ele conclui este item, ou este momento da reflexão sobre idealismo e materialismo, com um quarto elemento. Dirá ele, para o materialismo moderno,
O idealismo se define e se critica por sua unilateralidade. Mas os materialistas não devem permitir que se simplifiquem as verdades primeiras do materialismo, que elas recaiam ao nível do materialismo vulgar, através do esquecimento dos preciosos resultados obtidos pelos idealistas na história do conhecimento e, em especial, na lógica. Ao contrário, o materialismo deve dar todo o seu sentido e todo o seu valor aos instrumentos do conhecimento forjados pelos grandes idealistas. Feita esta discussão, Lefebvre avança para refletir a respeito do materialismo e positivismo. Mas esta discussão, que está no item 10 deste capítulo 1, que é Teoria do Conhecimento, do livro Lógica Formal e Lógica Dialética, ou Lógica Formal, Lógica Dialética, nós deixamos para uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado desta síntese do pensamento de Lefebvre nesses itens que abordamos. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, que de nossa parte continuaremos aqui resgatando estes importantes textos para a reflexão da ciência e para contribuir com as jovens gerações de estudantes e pesquisadores que, porventura, possam encontrar dificuldades nas leituras destes importantes estudos. Até uma próxima.